Para nós estudarmos a nossa devoção à Virgem Maria e como é que nós vamos viver a consagração a Nossa Senhora de forma específica, nós estamos estudando no que é que consiste a devoção de uma forma geral. Você se lembra o exemplo que eu dei no filho que devotamente, prontamente está disposto a servir a mãe porque o ama. Ou seja, devoção não é necessariamente sentimento. Pode ser que aquilo seja até pesado. Eu, como filho devoto de minha mãe, no meio da noite, tenho que me acordar para servir a minha mãe que está doente na cama. Isso é pesado, mas é necessário um ato de vontade. E esse ato de vontade é um ato de vontade que me coloca a postos, prontidão. Eu estou disposto. Não preciso pensar duas vezes. Sim, estou sofrendo. Sim, preciso força de vontade. Mas, ao mesmo tempo, existe essa disposição imediata. Eu quero servir porque eu amo. É aqui que está a devoção. Por isso, Santo Tomás de Aquino define devoção como sendo um ato de vontade que causa uma prontidão no serviço de uma pessoa. Muito bem. Agora, como que a gente faz para aumentar a devoção? Né? Se a devoção não é sentimento e nem sentimentalismo, mas é esse ato de vontade, essa prontidão, como que faz para aumentar um ato de vontade? São Tomás de Aquino, na sua análise cirúrgica e maravilhosa de doutor da Igreja, ele diz o seguinte: bom, primeiro vamos entender uma coisa. A devoção mesmo, ela vem de Deus, porque Deus é a causa principal da devoção. Ou seja, é algo que Deus faz, Deus dá a graça de a pessoa ser devota. Mas isso é algo que está fora de nós. O que é que nós, pessoalmente, interiormente, precisamos fazer se nós queremos aumentar a nossa devoção para com Deus, a nossa devoção para com a Virgem Maria? A resposta de Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, questão 82, artigo 3º, pode nos surpreender. Ele diz que a causa, ou seja, o combustível para a gente ter uma maior devoção é a meditação. Como assim? A meditação. Um ato do intelecto é isso mesmo. Veja, ele explica e a gente vai ser obrigado a concordar com ele porque a explicação é muito boa. Ele diz: a vontade, ela deseja um bem. Então, quando você, numa decisão, diz, não, eu quero ser santo, você está desejando algo bom. Não, eu quero me casar com essa menina, mesmo que isso me custe, eu vou. Você está desejando algo de bom. Mas o bem só é escolhido pela vontade quando ele é conhecido. E quanto mais eu conheço o bem, quanto mais eu conheço as qualidades dessa coisa boa, mais eu estou disposto, né, a pagar o preço daquilo que eu escolhi, que eu elegi, que eu quis como bem. Então, vejam o que Santo Tomás de Aquino coloca. Vou ler as palavras dele. Todo ato de vontade procede de alguma consideração, porque o bem conhecido é o objeto da vontade, né? E aí ele cita Santo Agostinho no De Trinitate, voluntas oritur ex intelligentia. A vontade nasce da inteligência. Então, aqui, para nós sermos devotos, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos conhecer a verdade. Existem duas verdades básicas que nos ajudam a aumentar a nossa devoção, se nós meditarmos bastante sobre elas. Primeiro, a bondade de Deus, as qualidades de Deus, as coisas maravilhosas que Deus fez por nós. Meditar sobre isso, pensar o quanto Jesus me amou na cruz, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é afável, as qualidades lindas de Deus. Isso faz com que eu enxergue uma verdade e eu, num ato de vontade, digo, eu quero isso, eu quero. E essa prontidão
que nasce deste ato de vontade é a devoção. Agora, existe uma outra verdade que eu posso meditar, que é a minha miséria. Ou seja, os meus defeitos, ou seja, aquilo que em mim falta, o quanto eu sou mendigo, miserável, eu preciso de ajuda. E então isso gera em mim um ato de vontade, uma prontidão de chegar e dizer: eu preciso pedir a ajuda dele, eu preciso me entregar a ele, porque sem ele eu nada sou. Então a grandeza de Deus é a miséria do homem. É aqui que nasce o ato de vontade, este amor que faz com que eu seja devoto. Aplicando isso à Virgem Maria, o que nós podemos dizer? Bom, quando nós conhecemos a Virgem Maria, quanto mais nós meditamos sobre a beleza deste dom que é Nossa Senhora. Gente, não podendo nos dar nada de melhor na cruz, Jesus nos deu a sua mãe. Ele nos deu a mais perfeita das criaturas. Ele nos deu um coração que ama a Deus de uma forma perfeitíssima e, na cruz, deu a Maria a graça de ser a mãe de todos nós. Que beleza ter uma mãe assim. Santa Teresinha, meditando, ou seja, aumentando sua devoção através da meditação, meditando a respeito dessa verdade, ela disse assim: se me perguntassem se eu gostaria de ser a Virgem Maria ou de ser Teresinha, eu diria, sem sombra de dúvida, sem pestanejar, eu prefiro ser Teresinha. Por quê? Porque a Virgem Maria não tem uma mãe tão boa como eu tenho. Ou seja, que beleza ter uma mãe como a Virgem Maria. Que maravilha que Deus tenha nos dado este dom, esta graça maravilhosa, este tesouro extraordinário. Ele, na cruz, disse: eis aí a tua mãe. Ele não somente nos entregou a ela, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Ele fez mais. Ele nos entregou Maria a nós. Ele nos deu a Virgem Maria. Não somos somente nós que somos de Maria, totus tuus Maria, mas ela também é toda nossa. Ela é tota mea. Meditar sobre essa grandeza, enxergar este tesouro. Quanto mais com a nossa inteligência nós mergulharmos nesta verdade e nessa luz divina que brota deste ato de amor de Deus por nós, nossa vontade será tomada por uma prontidão de dizer: eis-me aqui, pronto para servir-vos, Mãe bendita, para que através de vós eu possa também servir a Deus. Deus abençoe você.